Oi, turma do livro O Amigo Jesus, José Carlos de Luca. No texto Eu Preciso de Você. Houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando, pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse a eles: Quem receber essa criança em meu nome estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que é o menor entre vocês, este é o maior. Evangelho de Jesus, segundo Lucas. Imagino a cena, Jesus caminhando com seus discípulos, indo de um lugar a outro, curando e ensinando e conquistando novos amigos, uma admiração cada vez mais crescente do povo por Jesus, certamente explicada pela maneira sábia com que ele aproximava as pessoas de Deus, pelas curas extraordinárias que realizava, pela autoridade que tinha sobre os espíritos impuros e pelo poder que manifestava sobre os ventos e as tempestades. Natural, assim, que todo esse prestígio de Jesus de Nazaré fizesse com que os discípulos se sentissem também diretamente prestigiados, e por conta disso a serpente da vaidade os envenenasse. Qual deles seria o maior de todos? Jesus percebeu a disputa que se estabeleceu entre os seus amigos mais diretos. Era o momento de intervir, para evitar uma desagregação no grupo, algo que, se acontecesse, poderia dificultar os planos do Nazareno. Jesus não queria ser visto como mais um pregador dentre tantos que surgiam àquela época. Sua plataforma de ação não se resumia ao convencimento pela palavra. Jesus era, sobretudo, um homem de atitude. O amor, eixo central de sua mensagem, não poderia ser uma simples declaração de intenção, um discurso para os outros. Ele precisava viver o que pregava, e foi isso que distinguiu de todos os demais profetas. Por isso, a formação de um grupo de amigos que vivesse em regime de amor e fraternidade seria o primeiro sinal concreto de que a mensagem de Jesus não era uma utopia, mas um caminho possível, e o único capaz de levar o homem a viver bem consigo mesmo e com o próximo. Se Jesus não conseguisse formar um grupo fraterno, um grupo que, mesmo com as naturais diferenças entre seus membros, não demonstrasse na prática a supremacia do amor sobre o egoísmo, a sua missão poderia estar seriamente comprometida. Estabelecer quem seria o maior dentre os 12 era o cerne de disputa. Jesus, então, não se opôs ao tentame, mas estabeleceu critérios que, segundo creio, surpreenderam os discípulos. Em primeiro lugar, quando todos queriam aparentar grandeza perante Jesus, uma criança é tomada como símbolo de como ele gostaria de ser tratado pelos discípulos. Eu fico imaginando a cara de decepção deles. Eles queriam ser grandes e Jesus vem com o exemplo da criança. Sim, o Nazareno quer ser recebido como se recebe uma criança, isto é, na sua essência de pureza e simplicidade. Quando se acolhe uma criança no colo, não se pergunta se ela é importante, rica, inteligente ou poderosa. Acolhe-se a criança pura e simplesmente porque aquilo é para ela, né, alegria que nos desperta. Por sua vez, a criança também não quer saber se a pessoa que a pega no colo é poderosa, rica ou famosa. Ela simplesmente quer sentir em quem a recebe o braço acolhedor, o calor do peito e o sorriso da ternura. E é por esse caminho que Jesus quer relacionar conosco, um caminho de simplicidade, espontaneidade e afeto. Precisamos nos acautelar para que a ideia da superioridade espiritual de Jesus não faça com que o coloquemos numa posição distante dos homens e, portanto, inatingível. A ideia da criança trazida por Jesus sinaliza que ele deseja uma relação de amizade profunda conosco, estando implícita nessa proposta a proximidade e a intimidade que pretende que haja entre ele e nós. Indiscutivelmente, Jesus é um espírito superior, é o guia e modelo da humanidade, mas essa superioridade espiritual se humaniza com a pureza de uma criança que se joga de braços abertos para o amigo, acolhendo, com o coração transbordando de felicidade, mesmo que esse amigo esteja no pior momento da sua vida. Aliás, o verdadeiro amigo é o que está presente quando o nosso chão desaba, quando nossos sonhos desmoronaram e quando as labaredas da culpa nos consomem os dias e as noites. O amigo Jesus sempre chega nessa hora com a pureza de uma criança, sem condenações, sermões ou ameaças de castigo. Ele traz o amor de Deus para levantar os caídos, cura-lhes as feridas e mostra-lhes o caminho da renovação. O segundo critério apresentado por Jesus aos discípulos que disputavam o título de maior entre eles foi esse.
pois aquele que é o menor entre vocês, esse é o maior. Mais uma decepção aos discípulos, imagino. Creio que entre eles tenha se estabelecido uma disputa pelo poder, pela visibilidade, pelo destaque, decorrentes do exercício da liderança do grupo. Novamente, Jesus não se opôs ao desejo de alguns deles se tornar líder dos discípulos, mas estabeleceu que essa liderança seria exercida por aquele que fosse o menor de todos. E quem seria o menor? Jesus já lhes havia respondido isso em outra oportunidade. Vocês sabem, aqueles que se dizem governadores das nações têm o poder sobre elas, mas entre vós não deverá ser assim. Quem de vocês quiser ser grande deve tornar-se o servidor de vocês, e quem de vocês quiser ser o primeiro deve tornar-se o servo de todos. Para Jesus, líder é o que serve a todos, não é o que deseja mandar, mas o que intenciona servir. É uma lição que continua atual. Ninguém aprecia a posição do servo. Gostamos mesmo é de mandar, ordenar, exercer o poder, e de preferência sem colocar as mãos nos serviços. Muitas vezes julgamos que servir é estar por baixo, é humilhar-se, quando na verdade, na ótica do amigo Jesus, servir é o maior ato de grandeza. Quem se recusa a servir, talvez alimente algum complexo de inferioridade. Por tal motivo, essa pessoa é de pouca estatura espiritual, pois se sente humilhada por ajudar alguém que, na sua limitada visão, está numa condição subalterna. Aqui eu me recordo de um dos mais tocantes testemunhos do espírito de serviço e humildade com que eu já me deparei na história do cristianismo. Falou de Isabel de Aragão, rainha de Portugal, por volta do longínquo ano 1280, mesmo na condição de rainha, se dedicou aos fracos, cuidou dos enfermos, fundou hospitais e protegeu toda a categoria de desvalidos. Quando a querida rainha saía no paço, uma multidão de infelizes a seguia, pedindo socorro, e nunca algum deles se retirava sem ser generosamente atendido. Gostava de cuidar de pessoas dos leprosos, mais repugnantes, tratar-lhes as chagas, lavar-lhes as roupas, encaminhava para uma vida digna os órfãos e as viúvas, e até na hora da morte não abandonava os infelizes, para os quais providenciava uma sepultura digna e mandava celebrar missas em sufrágio de suas almas. Como corolário de sua fé inabalável, não poucos eram os doentes que saíam de sua presença inteiramente curados. Isabel fazia quase todas essas peregrinações às escondidas do rei Dom Dinis, que não lhe aprovava os gestos piedosos, por reputá-los incompatíveis com a nobreza de sua condição de rainha. Mas Isabel colocou toda essa realeza a serviço do próximo. São suas essas palavras: Deus tornou-me rainha para dar meios de fazer esmolas, e por essa postura de serviço ao próximo, o povo português lhe deu o título de Rainha Santa. Isabel não se sentia menos rainha por limpar as feridas de um leproso, não se sentia inferior por manter contato fraterno com mulheres voltadas à prostituição. A história registra que a Rainha Santa providenciou muitos recursos para o tratamento de saúde dessas mulheres e ainda oferecia trabalho para quem desejasse uma nova vida. Será que não podemos seguir esse exemplo e colocar a nossa realeza a serviço do próximo, seja no lar, no trabalho, na vida e em sociedade? Perante Jesus, servir não é rebaixar-se, como muitos acreditam. Servir é elevar-se espiritualmente, é crescer na direção de Deus, que serve a todos nós. Como tão bem escreveu a poetisa chilena Gabriela Mistral, é belo fazer tudo o que os outros se recusam a executar. Não cometas, porém, o erro de pensar que só tem merecimento executar as grandes obras. Há pequenos préstimos que são bons serviços. Enfeitar uma mesa, arrumar uns livros, pentear uma criança. Aquele é quem critica, este é o que destrói. Se tu quem serve. Hoje o mundo estertora pela ânsia desmedida dos que desejam o poder e a glória a qualquer preço, seja no microcosmo do lar, seja no macrocosmo das relações internacionais. A disputa ávida entre os discípulos de Jesus se repete. O desejo de supremacia, superioridade, mando e poder tem balizado as relações humanas, quase sempre levadas aos espinheiros da discórdia, da guerra e da destruição. Jesus propôs um novo modelo em que o espírito de serviço é o que faz uma pessoa grandiosa desde que ela conserve a candura de uma criança.
Hoje, como ontem, ainda é possível ouvir a voz melodiosa de Jesus conclamando os amigos ao serviço redentor da humanidade. Amigo, saiba que quando você veio a este mundo, fui eu quem autorizou seu nascimento no planeta. E fiz isso com muita alegria e esperança. Você era como um menino que precisava entrar na escola da vida e eu abri as portas para o seu aprendizado. Eu tinha muita confiança de que você seria um bom aluno e continuo acreditando nisso. Planejamos o lar onde você nasceria, as pessoas com quem conviveria, os recursos de que disporia e até dificuldades que enfrentaria. Tudo foi arquitetado para o seu aprendizado, fosse aplicado nas suas vivências da Terra. Seu trabalho, sua família, seus amigos, suas posses, sua religião, seus estudos, enfim, tudo lhe foi dado por meu Pai, para que você fosse um multiplicador de talentos. E o que ontem ensinei, volto a repetir hoje, com maior ênfase ainda. Não enterre os seus talentos, coloque-os a serviço do seu irmão. Não se esqueça de que você é a parte de um todo. É galho de uma árvore com outros tantos galhos. É uma gota d'água que se junta a tantas outras no oceano de Deus. A vida só ganha sentido quando nos sentimos integrados ao todo. O egoísmo é o maior entrave à felicidade do homem, porque ele o isola no conjunto harmonioso de Deus, perdendo-se com essa atitude toda a riqueza de emoções, sentimentos e alegrias que só podem nascer do intercâmbio amoroso entre os homens. Hoje eu vim à sua presença para trazê-lo de volta ao campo da vida para fortalecer a nossa amizade. Eu tenho tantos outros amigos na Terra que estão precisando das suas mãos, estão precisando dos seus talentos. É só olhar à sua volta para descobrir quem são esses irmãos. Eles me chamam, precisam de mim, mas eu preciso de você para ajudá-los. Eu só posso socorrê-los através das suas mãos, da sua boca, dos seus olhos, da sua inteligência. Eu não quero fazer isso sozinho. Aliás, certamente nem conseguiria, porque a vontade de Deus é que todos se tornem Cristos também. Escute, estou ouvindo um grito de dor. Ouço o choro de uma criança faminta. Vejo as lágrimas de um idoso abandonado. O desespero de um jovem se entregando às drogas. Eu preciso ampará-los, pois é o amor que me chama. Mas já não posso ir sozinho outra vez, e por isso decidi vir chamá-lo para me acompanhar. Você precisa de mim? Estou aqui. Mas eu também preciso de você, meu amigo. Alguém precisa de nós. É um texto grande, desculpa, mas não deu para parar. O que Jesus procura, com as palavras, trazer para nós é a ideia da responsabilidade que nós temos com a nossa vida e com a vida do próximo. Ninguém está junto à toa, seja na família, no social, no trabalho. Nós não erramos o endereço. Tudo foi preparado pelo plano espiritual e não existe fatalismo porque nós temos o livre-arbítrio. Então, existem os combinados. Vamos lá, Patrícia, você vai reencarnar agora como mulher, você vai casar, você vai ter o seu filho, os seus pais serão Maria e José, você vai ter um irmão, você vai ser professora, você vai ter aptidão para fazer uma série de coisas para as outras pessoas e eu preciso de você, Patrícia, para você trabalhar em razão do próximo. Aí vem a Patrícia. Chega aqui a Patrícia desse plano, ela não casa com quem foi combinado, ela não obedece os pais dela, ela vai para um outro trabalho que não tem nada a ver com aquilo que ela foi programada. E essa pessoa, através do seu livre-arbítrio, que ela não aceita os combinados, ela vai, e a espiritualidade não a desampara, hein? Ela vai para outros lugares e com outras pessoas, sem aquele combinado fechado, Mas a espiritualidade ainda vai aproveitar o que ela tem de bom, o que ela ainda pode oferecer, mesmo nos lugares que ela escolheu estar, que não era o combinado, mesmo com profissão que não foi o combinado. Mas alguma utilidade a espiritualidade vai estar sempre trabalhando na Patrícia. Nós não somos desamparados. Mas o que faz a gente ser feliz é arcar com os nossos combinados. Se eu vim mulher, eu tenho que ser mulher. Se eu vim com aptidão para ser uma educadora, eu tenho que ser educadora. E isso está aqui no nosso inconsciente, que joga para o nosso consciente. Muitas das vezes a gente sonha com as profissões ou pessoas com quem a gente deve se envolver, com situações de saúde que a gente deve cuidar. Nós não temos nossos sonhos? Eles são avisos. A gente dorme, o corpo descansa, mas o espírito vai estar em alerta e ele vai estar onde ele se sente feliz, com pessoas que ele se sente feliz, sejam boas ou más, de acordo com a sua
índole, de acordo com o seu grau de evolução. É onde ele vai estar e com quem ele vai estar. Então a espiritualidade durante o sono, eles avisam a gente. Durante o dia, sempre vai dar aquela sensação assim do tipo, eu queria fazer tal coisa, mas acho que isso aqui é o mais certo. Intuição. Nós temos nossos méritos, mas nós temos ajuda também. Muitas das vezes a gente sucumbe. E Jesus pede para que a gente não venha sucumbir, que a gente venha realizar os nossos combinados, que os nossos combinados é que vão fazer a gente evoluir. Quando a gente sai dos combinados, seremos amparados, vejam bem. Pode até ser que a gente mude algumas coisas no nosso percurso e ainda dê certo. Dá para reaproveitar e usar a Patrícia para aquilo que ela escolheu, né? Mas ela seria mais produtiva se ela desse ouvidos aos combinados. Para que a gente saiba quais são os nossos combinados, nós temos que analisar o que eu posso oferecer. A gente não veio para ser servido, nós viemos para servir. Então, nessa da gente servir, que seja algo pelo conjunto e não só para mim. Só para mim seria egoísmo. Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho responsabilidade com a minha vida, eu tenho que colocar ela acima da vida dos outros? Sim, eu sou mais responsável pela minha vida. Deus deu essa vida para que eu cuidasse. Mas eu jamais posso fazer com que ela seja a mais importante de todas ao ponto de deixar de crescer dentro de mim o egoísmo. Cada um passa pelo que tem que passar e ponto. Não, eu posso colaborar. Às vezes, uma ideia que você dá. Esses dias atrás eu estava conversando com uma amiga, ela está passando por uma situação com o marido dela. E aí, no meio da conversa, eu recebi aquela intuição, assim, do tipo, fala do aparelho de fazer inalação para ela poder fazer o tratamento com o marido em casa. Né? Veio aquela intuição forte e eu falei para ela, você não tem aquele inalador em casa, né, o portátil? Ela falou assim, não tenho, mas eu tenho como arrumar. Bem dito o que você está dizendo, isso aí vai fazer bem para ele. Então, eu não vou lá tirar a dor do marido dela. Eu não posso fazer isso. Ele tem que passar. Mas eu posso amenizar a dor dele dando algumas ideias, que essas ideias geralmente são intuições que a gente recebe. Quando a gente está disposto a fazer o bem, a espiritualidade utiliza dessa energia boa que a gente tem de querer fazer algo. Mas quando a gente cruza os braços e diz, cada um com o seu problema e eu não quero nem saber, é o auge do egoísmo. Eu vi uma postagem até que eu coloquei no Face essa semana, né? A gente está em paz quando cada um cuida da sua própria vida. Isso é verdade, não deixa de ser. Mas isso não impede que a gente colabore, que a gente coopere com a vida do próximo. Eu não posso transformar a vida com as minhas mãos. Tirar lá uma pessoa que está bêbada, que é drogado, eu ir lá e transformar ela com as minhas mãos, me envolver no problema dela, isso eu não vou conseguir. Mas de longe eu posso indicar para ele clínicas, eu posso indicar para ele alguma religião, eu posso fazer uma oração por aquela pessoa. Então, colaborar. Servir é isso também. Não é servir no sentido de ter que ir lá e fazer para a pessoa. É no sentido de você colaborar, cooperar, dar ideias, dar alguns pitacos para que a pessoa se norteie, que às vezes ela está perdida, ela está precisando de um norte. E quando a gente dá um pitaco na vida do outro, tem que ter muita responsabilidade. Você tem que pedir muito a Deus que sejam as melhores intuições, os melhores pitacos. Porque nós somos responsáveis pelos pitacos que a gente dá na vida do próximo também. A gente acaba associando, né? Se deu certo, parabéns para quem deu o pitaco. E se der errado? Então nós temos que estar associados à espiritualidade suprema. Nós temos que estar ligados com ela para que ela nos intua a fazer o melhor pela pessoa, porque nós não conhecemos o interior daquela pessoa. Pode acontecer, que nem eu já vi numa palestra a pessoa falando isso, realmente é algo preocupante. Você vai lá querer tirar um cara que está se jogando numa ponte, ele quer se matar. Você vai lá e coloca a mão no ombro dele para falar, não faça isso. Ou então só para falar, meu irmão. Antes de você terminar de falar irmão, ele já pulou. Porque você deu aquele empurrãozinho, na sua intenção era de salvar a vida dele, mas você com a sua mão, quando você coloca a sua mão no problema dele, era o empurrãozinho que estava faltando para ele se jogar. Ao invés de você salvar a vida dele, você acabou de empurrar. Então, é uma responsabilidade muito grande quando a gente dá um pitaco na vida de alguém. Toda vez que a gente for falar algo para uma pessoa, fazer junto com a pessoa, a gente tem que estar ligado à espiritualidade suprema para que seja feito o melhor. Pedir a Deus, pedir à espiritualidade que nos ajude a
fazer o melhor. Mesmo que a intenção seja boa, às vezes a nossa ação não corresponde. A nossa ação é o que a pessoa estava faltando para ela acabar de vez com aquilo que ela está querendo, às vezes é com a própria vida. Não podemos ser omissos, mas também não podemos nos infiltrar no problema do outro. A gente pode ter um meio termo. Uma boa palavra, sempre pede em oração, Senhor, me ajude a falar o melhor para essa pessoa, me ajude a orientar ela no melhor que eu, me ajude a ouvir essa pessoa, mas sem entrar junto com ela na situação que ela está, porque senão são dois perdidos depois. Jesus precisa que a gente trabalhe pelo bem, e para isso a gente tem que estar ligado à espiritualidade superior. Porque muitos falam, estou fazendo o bem, mas na verdade é o orgulho dele. Algumas pessoas vão entregar a cesta básica nas casas, para alguma família necessitada, e tiram fotos, inclusive das pessoas recebendo a cesta, para fazer propaganda depois na rede social, virtual, para falar para a família depois, eu sou bom, porque eu comprei uma cesta básica e dei para aquela pessoa. Isso é orgulho. Não é caridade, não é fazer o bem. Eu, sempre nas coisas que eu faço, né, que eu fazia, bem dizer, como professora, eu colocava tudo na internet. Tudo o que acontecia com os meus alunos, os presentes que eles ganhavam, os lugares que eles iam, as palestras que eles recebiam, eu sempre colocava na internet porque era uma propaganda para atrair mais pessoas para o meu trabalho. Não para, a Patrícia está fazendo isso, nossa, a Patrícia é o máximo como professora. Não, a minha intenção não era essa. Minha intenção era que as pessoas vissem o trabalho, se empolgassem pelo trabalho e viessem também colaborar. É diferente daquele, como eu vi, né, um pessoal da Polícia Militar, por exemplo. Eu tinha um grupo de amigos da Polícia Militar que eu acabei me afastando. Porque uma das pessoas daquele grupo acabou saindo para a política. E antes de dar o nome dela para ser vereadora, essa pessoa ela fazia trabalhos sociais junto à Polícia Militar, com aquele grupo que ela tinha. Eles iam em casas carentes, eles levavam brinquedos para as crianças, faziam festa em batalhão e começou a fazer caridade de verdade. A princípio era totalmente caridade, mas viu que aquele caminho ali era bom para fotografar, para mostrar o trabalho, não só para poder adquirir mais pessoas no trabalho deles, mas também para se gabar. Subiu para a cabeça, e sem perceber. Quando uma dessas pessoas saiu para a política, naqueles dias que eles tinham que fazer a propaganda deles lá, né, para as eleições, essa pessoa começou a tirar foto das casas que eles beneficiavam com a sua caridade e colocar no Face daquela pessoa que estava saindo para vereador. Ou seja, já não era mais em busca de ajudar, de agir com caridade, já era uma busca com a intenção de ficar mais conhecido do que já era, pelo bem que fazia, porque se faz bem para as famílias, com certeza como político também vai fazer. Era uma forma de ganhar voto. Eu, linguaruda demais, ainda cheguei nessa pessoa e falei para ela assim, você está agindo errado. Se você está saindo para a política, não posta as caridades que você faz. Porque isso dá como se fosse uma propaganda política e não como uma caridade como você sempre fez. Eu conheço sua índole, sei que é uma pessoa boa, sei que tudo que a gente pede você procura fazer até a mais, mas agora é um momento político. Se você mistura a sua caridade com essas propagandas políticas, dá a entender que você está dando o voto de cabresto, né? Eu te dou uma cesta básica e troca, você vota em mim. Não, mas eu não estou fazendo isso. Eu falei, mas é o que fica aparecendo. Quem conhece todo o processo do trabalho que vocês faziam e agora você intensificar o trabalho, fotografar, filmar e colocar na rede social e fazer a sua propaganda de político, dá a entender o quê? Aí eu me afastei, porque já que você fala, a pessoa não presta atenção, não aceita, eu me afastei. Acabei perdendo amigos com isso. Porque sobe para a cabeça o orgulho e a pessoa nem percebe. Ela acha que aquele é o caminho. Se Jesus está dizendo que precisa da gente, é da gente. Só da gente. Não está precisando de mais nada. É através da gente que vai vir ajuda aos outros. Não é dinheiro, não é comprar as pessoas, não é ficar doando bens materiais. Eu sou completamente contra
esse paternalismo, né, que existe para muitas pessoas que às vezes nem precisa. Não é feito de verdade uma supervisão em cima das pessoas que recebem dinheiro do governo, por exemplo. Existe muita falcatrua, muita corrupção por trás desses benefícios. Tem pessoas que recebem sem necessidade nenhuma, enquanto os que precisam às vezes não conseguem. Esse paternalismo de tudo é cota, é Bolsa Família, é Bolsa Gás, é Bolsa Prostituição, Bolsa Drogado. O bandido, quando ele é preso, tem o bolsa dele para a família. Se o policial vai preso porque matou um bandido, a família dele fica sem salário. Então, esse paternalismo todo do governo por conveniência, por jogos políticos, eu acho tudo errado. Agora, você, sozinho, sem propagar o seu feito, querer fazer o bem a alguém, é maravilhoso. E é isso que Jesus quer. Que a gente faça sem pretensão, sem alguma intenção à parte. Que seja fazer e lavar as mãos, e vamos fazer pelo próximo depois. Não é ser paternalista, né? Nos centros espíritas, geralmente, as pessoas de baixa renda fazem o cadastro para receber cesta básica uma vez por mês, por 6 meses. Depois vem outro cadastro de outras pessoas. Você, em 6 meses, você está dando condições para a pessoa procurar um emprego, procurar meios de sobreviver. Já pensou se esses cadastros fossem para a vida inteira? A pessoa fica mal acostumada, ela fala, nem vou tentar arrumar um serviço, tentar melhorar minha vida não, porque eu já tenho a comida garantida, tá bom. Tudo que você facilita demais, o outro se acomoda. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que precisa da nossa ajuda para colaborar, para cooperar com o próximo, sem intenção e sem paternalismo. Não é para a vida inteira. É que nem os pássaros fazem com os passarinhos. Eles ensinam, eles dão a minhoquinha, eles dão o alimento na boca quando o passarinho nasce. Mas depois, eles vão ensinar aquele passarinho a voar. E aquele passarinho nos primeiros voos, ele vai cair, ele vai se machucar, mas ele vai aprender a voar. Nenhum passarinho coloca o outro em cima da asa e sai voando junto. E nós, com aquela história de querer ser caridoso, às vezes a gente pisa na bola também. Porque tudo que é demais faz mal. Ajudar tem os seus limites também. Jesus diz que qualquer coisa que a gente faz, qualquer coisinha, já nos torna grande. Tem gente grande que quer dar um monte de coisa material, mas lá dentro dele é só um desencargo de consciência. É aquela coisa, às vezes, para diminuir os impostos que ele paga. Todo bem que eu fiz até hoje, eu nunca quis uma nota de ONG, de instituição, para abater no meu imposto de renda. E eu não acho justo a gente pagar taxas altíssimas de imposto. Não acho, porque a gente não tem isso de volta na educação, saúde e segurança. Se a gente tivesse de volta, tudo bem. Mas a gente tem uma saúde precária, nós temos uma segurança que não tem segurança nem para si mesmo e uma educação muito falha. Eu não acho justo o imposto que a gente paga, mas também não acho justo a gente ficar na dependência de governo. Não acho justo as pessoas não terem dividido o mais que elas têm. Os que têm muito dinheiro, geralmente é isso. Na hora de declarar imposto, eles declaram os bens que eles fizeram, não os bens materiais que possuem. Aí eu dei dinheiro para tal ONG, dei dinheiro para tal instituto, eu ajudei não sei quem que estava doente, e isso ele abate lá o imposto dele. Por mais que o nosso imposto não seja algo que eu acho justo, cada um tem que pagar seu imposto. Isso já é desde a época de Cristo, que já não era uma coisa legal, que não era uma coisa justa. Os impostos sempre foram mais caros do que o que as pessoas recebem. Mas para driblar esses impostos, tem pessoas que se fazem de caridoso. Tem muito dinheiro, tem muita riqueza, então para não ter que pagar um imposto muito caro, ele é bom. Isso é orgulho, isso é egoísmo, não é caridade, não é a ajuda que Jesus está pedindo. A ajuda que ele está pedindo é despretensiosa, a pessoa vai fazer por amor. E a gente só tem que tomar o cuidado para não fazer demais. E isso vai impedir que o outro cresça por si só. Ele vai achar que ele tem ali um pai, né? Que vai cuidar dele.
Vamos entender as palavras de Jesus dessa forma. A gente não vai ser menor, porque a gente está ajudando, seja lá o que for. Amarrar o sapato de um idoso não faz a gente ser menor. Faz mostrar que o nosso espírito é superior, que ele é bom. Por isso que ele está amarrando o cadastro do idoso. A nossa grandeza não está na matéria. Nossa grandeza está no nosso espírito. Da forma que a gente conduz a nossa vida moralmente. É aí que está a grandeza. E os discípulos custaram entender isso. Como eles viviam com Jesus e tudo era em parábolas e exemplos, tem coisa que eles ainda eram muito inferiores para compreender. E Jesus sabia disso. Ele não escolheu os grandões, né, que sabiam ler, escrever. Não, ele pegou só gente como discípulo, pessoas comuns, cheio de erros, de falha, que era justamente para ir amadurecendo esses seres, para que eles pudessem vir mais tarde pregar, agir de acordo com o mestre. E o mestre mostrou que é possível pessoas simples e ignorantes se transformarem moralmente. Foi por isso que aqueles discípulos, mesmo não tendo tanta bagagem cultural e moral, foram levados para ser os discípulos de Jesus, que caminhassem junto com ele, aprendendo, vendo, tendo experiência junto com ele. Se ele tivesse pegou os melhores, os que já sabem tudo, eles não teriam aprendido nada. Uma vez, só para encerrar, uma vez eu peguei um instrutor de autoescola e eu falei para ele, eu nunca entrei atrás de um volante, nunca dirigi na minha vida. Ele falou, assim eu tenho certeza que você vai aprender. Eu falei, uai, mas quem fica dirigindo já, mesmo sem a carteira, a habilitação, não são os melhores? Ele falou, não. Porque aqueles que já dirigem sem a carteira, tá ruim, gente. Desculpa. Eu até fiquei sem fazer leitura esses dias por causa disso. Esses que já sabem dirigir do jeito deles, eles não aceitam o jeito certo. Eles já vêm com vício. E quem nunca dirigiu vai aprender o correto. Porque eu vou ensinar o correto. Eu sou instrutor. Então aprende mais fácil. Não dá tanto trabalho pra gente. E é isso. Jesus não vai nos sábios para ser apóstolo dele, para ser discípulo dele. Ele vai nos ignorantes, que era mais fácil ele ensinar. Uma criança que nunca passou pelo jardim de infância, pelo pré, e ela vem para o primeiro ano, ela não vem com os vícios do parquinho, a hora de dormir, a hora de ouvir musiquinha. Ela vem crua, mas você ensina ela, alfabetiza ela mais rápido do que o que veio no pré. E não era para ele vir preparado para o primeiro ano e a gente ensinar mais rápido, mas não é o que acontece. Geralmente o que vem cru, você consegue transformar mais rápido. E Jesus faz isso com a gente o tempo todo. Ele sabe qual é a parte que nós estamos cru. E ele trabalha em nós. E é aí onde a gente vai se reformando moralmente. A nossa parte com as pessoas é isso. A gente veio para servir. A gente veio não para ser servido. A gente veio para ajudar, mas não para se envolver. Jesus chama por nós todos os dias, todas as horas tem oportunidade de a gente servir. Presta atenção que vocês vão encontrar.